Uma mensagem de esperança para mudar uma epidemia nos próximos anos, a de tuberculose. E o recado é: sim, nós podemos acabar com a doença. Esse é um super desafio até 2030. E para que seja possível, estão metas como novos métodos de diagnóstico e tratamentos mais curtos. Eu convidei a pneumologista Vanessa Mendes para estar aqui conosco hoje para conversar a respeito. Por isso, mais uma vez, te agradeço, viu, Vanessa? Eu que agradeço o convite, Mônica. Vamos começar, até vou pedir o pessoal para colocar uma imagem para que a turma de casa acompanhe. O que é a tuberculose? Então, Mônica, a tuberculose é uma doença infecciosa, né, transmissível, causada por uma bactéria, que é um bacilo, que a gente chama. E essa doença, ela acomete principalmente os pulmões, né? A gente sabe que ela pode acometer também vários outros órgãos, né, que é a tuberculose extrapulmonar, mas principalmente o nosso foco aqui de combate é em relação à tuberculose pulmonar, que é a forma mais transmissível da doença, né? Então é por um bacilo. É um bacilo que a gente chama de Mycobacterium tuberculosis. Então, quando a pessoa está infectada, né, com esse bacilo, com essa bactéria, ela tosse, ela consegue movimentar esses bacilos no ar e aí transmite para pessoa, como se fosse na Covid também, né? Você falou que pode acometer outros órgãos, principalmente se esse diagnóstico for tardio? Isso. Então, a tuberculose, ela é presente no Brasil como um todo, né? É uma doença muito antiga, é uma doença de carga epidemiológica importantíssima. Então, a maioria, quase todos os brasileiros já tiveram contato com esse bacilo, com essa bactéria. Só que aí vem a questão, quem que se infecta, né? Isso. Qual é o paciente que pode ficar doente dessa bactéria? Aí vai entrar em relação à integridade do sistema imunológico nosso, né? Então, tem paciente que às vezes evolui só para a forma pulmonar, que é a mais comum, mais de 80% dos casos, e a depender tem paciente que evolui para doença sistêmica no corpo todo, nos ossos, no sistema nervoso central. Então, depende dessa questão da imunidade do paciente. O diagnóstico é feito de que forma, Vanessa? O diagnóstico é fácil, a gente tem ele amplamente aí aberto, tanto na rede privada quanto na rede pública, e a gente faz o diagnóstico pelo escarro, né, pelo catarro do paciente. Tá. Então, a gente pega essa cultura, tem uma cultura desse escarro e tem um exame que a gente faz uma baciloscopia direta, que nada mais é do que procurar o bacilo ali naquele material para fazer o diagnóstico. É simples, é rápido, em todas as unidades básicas de saúde a gente tem disponível e é um exame que é de muito fácil acesso, né? Então a gente precisa trazer esses doentes para fazer o diagnóstico. Então vou mostrar para o pessoal, naquela imagem que eu pedi para a turma, os sintomas, que muitas vezes, como você estava me explicando antes, a tosse. De repente alguém fuma, tosse demais e aí pode confundir e atrasar esse diagnóstico. Então os sintomas estão aí para a gente, que é a tosse, febre e perda de peso, são os três mais significativos? A gente chama de uma tétrade, né? São quatro, assim, são quatro os principais. Sintomas. Então é tosse, perda de peso, sudorese, que é quando a gente fica suando, né, à noite. E a tosse, ela também pode vir tanto com catarro, que é a tosse produtiva, aquela tosse carregada, quanto a tosse seca. Né? Então, o que é importante? Ter tosse prolongada, uma tosse que arrasta mais do que 2, 3 semanas, pode ser tuberculose, né? Então, a gente tem que investigar esses doentes. E é aquilo que você comentou bem, Mônica, tosse a gente não leva muito em consideração, né? Porque, eu tosso porque eu fumo, porque eu tenho uma outra doença que me faz tossir, mas sempre que tiver tosse, a gente tem a obrigação de excluir tuberculose, né? E tem esse tratamento, vamos reforçar, de graça na rede pública, né? Então as pessoas podem, aliás, o diagnóstico e o tratamento. E como é esse tratamento? Ele vai variando de acordo com o estágio da doença? Vai variando de acordo com o estágio da doença e a gente tem também hoje em dia um problema na tuberculose que é a questão da resistência, né, aos antimicrobianos.
Então, a gente já tem na rede pública e no privado, enfim, a questão dos antimicrobianos que cobrem essa resistência. Então, no exame, no momento do diagnóstico, a gente já tem um exame muito bom, que foi incluído aí no SUS desde 2014, que é o teste rápido molecular, o TRM para tuberculose. E nesse exame, quando eu faço o diagnóstico, eu já consigo ver se esse bacilo é resistente ou não à terapia habitual. Entendi. Então, o paciente, ele tem o tratamento habitual e se ele se encaixar numa forma resistente, ele também ganha esse tratamento específico para ele, né? Tem vacina? Temos vacina, né? A gente tem a famosa BCG, que é aquela que os recém-nascidos ganham lá na maternidade, que é aquela marquinha no braço direito que quase todo mundo tem, ou deveria ter, né? E é a vacina que protege contra a forma grave da tuberculose. É importante explicar isso. Por quê? Ela não protege contra a forma pulmonar, né? Ela protege as formas de tuberculose miliar, que é um tipo específico que dá no pulmão, que é mais grave, e a forma encefálica e meníngea, que matou muita criança, Mônica, na época que não tinha essa vacina. Então, com a vacina BCG, a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil da tuberculose consideravelmente. Então, existe vacina, está dentro do calendário nacional de vacinação, né, infantil, e todas as crianças recebem lá na maternidade, uns 12 dias depois que recebem a vacina. Vocês têm um grande desafio, primeiro, né, esse grande desafio de fazer com que as pessoas procurem o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento, que também é algo que preocupa porque muitos abandonam. Muitos abandonam. O tratamento da tuberculose, o tratamento habitual, ele é de 6 meses. Então, o paciente ele precisa tomar comprimidos, o tratamento já vem certinho para ele. Existe um programa, né, de combate à tuberculose que a gente faz nas unidades básicas de saúde e a gente tenta fazer esse controle do paciente que está em tratamento. Mas mesmo tendo controle, tendo todo um programa, a gente orientando, ainda tem paciente que desiste no meio do tratamento. E aí, qual que é o problema disso? Que a bactéria se torna resistente àquela droga que a gente tinha dado inicialmente. Inicialmente, né? E aí, isso vai trazendo um problema maior, que são as resistências, como todas as bactérias, né? Para a gente poder fechar nossa conversa tão boa, esclarecedora, até 2030 a gente tem aí um trabalho árduo para acabar com a doença, né? A gente sabe que a pandemia, né, Mônica, atrapalhou muito a gente nessa questão da tuberculose. O caos sanitário que teve no momento da pandemia dificultou o acesso dos pacientes a procurar ajuda para a tuberculose. O programa de tuberculose também foi prejudicado, né? Teve um impacto negativo da pandemia. E a gente está começando a colher esses frutos agora. A gente já está vendo que aquela curvinha que a gente tinha estável de 10 anos na última década começou já a subir. Então, isso tem nos preocupado bastante, tem mobilizado os órgãos mundiais contra o combate, né? O Brasil é um país, como eu falei, de uma carga alta, então a gente está inserido dentro disso e a gente precisa correr junto com a população para tentar combater e conter novamente esse quadro de tuberculose que é tão importante para a saúde pública do país. A gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Isso. O Manhã Total aqui na TV Paranaíba, com a ajuda dessa excelente profissional, que é a pneumologista, a doutora Vanessa Mendes, explicando tudo como é a tuberculose, o tratamento, a adesão. Então eu vou te pedir uma coisa, depois vai lá no nosso YouTube, compartilhe esta entrevista com o máximo de número de pessoas possível, para que a gente possa aí seguir nessa luta, né, para a eliminação da doença. Vanessa, muito obrigada, volte mais vezes, tá? Eu que agradeço, obrigada. Uma feliz Páscoa para você. Obrigada para nós. Obrigada.